Família querida, povo de Deus, irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite, bem-vindos aí a mais uma viração do dia, essa mesa preparada pelo Senhor para a família, para nós estarmos juntos em comunhão e edificação mútua. Amém? Colocando a nossa fé aqui a serviço uns dos outros. Amém? Graças a Deus, né? O privilégio de a gente estar aqui juntos mais uma vez. Então, muito boa noite mesmo. A paz de Cristo seja sobre todos. O Senhor faça resplandecer sobre todos nós o seu rosto e nos dê paz. Amém? Graças a Deus. Grande privilégio. Forte abraço aí para todo mundo. Muito bom. Seguimos aqui empenhados, né, na construção aqui do conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, sendo transformado mesmo assim na nossa maneira de pensar, deixando de pensar conforme o mundo pensa, para podermos conhecer, podermos comungar, partilhar, desfrutar, manifestar, testemunhar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, as virtudes do Senhor sendo reveladas através de nós. Amém? Nelson, forte abraço aí, querido, tudo bem? Maravilha a gente poder estar juntos aí, né, e construindo, fortalecendo essa relação, essa amizade aí, muito bom, privilégio mesmo. Então cada um vai procurando seu lugar à mesa aí, né, aqui ninguém senta no lugar de ninguém, então há lugar para todos aí. Ô Thales, beijão meu querido, saudade, vi a foto lá, seu menino lá, rapaz. Então, já fazendo trilha lá, bênção, né, cara? Muito bom, juízo aí com esses meninos, viu? Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aleluia, graças a Deus. Muito bom, forte abraço aí para todo mundo, viu? Para os irmãos aí, para sua casa, sua família e os irmãos com quem a gente caminha aí, tá bom? Grande privilégio mesmo. Maravilha. Aí, ó, graças a Deus. Maravilha. Né, pessoal, a Joana compartilhando aí que toda segunda tá tendo uma mesa poderosa lá com o Rafael. E ó, Silvio. A brincadeira, velho. Você é do Rio aí, você tem que saber melhor da agenda aí do pessoal da 93 do que eu aí, tá bom? Mas foi um tempo bom, Silvio. Depois você olha lá no YouTube, rapaz, foi uma mesa e tanto lá, uma reflexão muito interessante. Um tempo mesmo assim de quebrantamento, de aprendizado, viu? Muito bom. Amém. Maravilha, né, Judite? Foi muito legal mesmo esse encontro lá na rádio. Eu até recomendo, fica salvo lá no YouTube. Quem não teve oportunidade de assistir, entra lá depois, Rádio 93 aí do Rio, né? 93 FM, e tá lá gravado, você pode participar, entrar lá, tá bom? Amém, deixa eu só dar um help aqui. Amém. Pronto, graças a Deus, espera aí. Maravilha. Pois é, se você viu lá, tanto foi bom, rapaz, assim, né, o tema abordado, muito relevante lá, achei que foi ótimo, me senti assim, muito grato a Deus, assim, por participar de uma mesa daquela lá. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, né, e nos colocarmos mesmo na presença de Deus, como diz a palavra, entrarmos na sua bendita presença, e com ousadia, com hinos de louvor, com gratidão mesmo, na certeza de que Ele é que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio, né? Louvamos a Deus pela sua fidelidade, a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus sempre renovada sobre a nossa vida. Ô Márcio, eu tô aqui em Floripa, rapaz, você já voltou para cá? E então a gente podia ter um momento aqui de encontrar
As reuniões continuam aqui sendo online, mas às vezes a gente pode aí tomar um café, né? E dentro desses parâmetros aí da pandemia, tá bom? Então seria muito oportuno. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado mesmo assim pela tua graça, Senhor, de bondade, o Senhor que é rico em misericórdia, em favor, em virtude, o Deus da consolação e da paciência. Muito obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor na nossa vida, a tua presença, o teu Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. Nós queremos mesmo, Senhor, assim, buscar a tua face, né, com ousadia, entrarmos na gloriosa presença do Senhor como família, como filhos amados e queridos. Senhor, nós declaramos a consolação do Senhor, o favor do Senhor, a bênção do Senhor sobre toda a família, toda a casa, especialmente, Senhor, os irmãos e irmãs que estão vivendo aí o luto, o desafio, a enfermidade, a dor. Nós falamos cura, nós falamos libertação, nós falamos virtude, Senhor, na vida da família. Em nome de Cristo Jesus, nós falamos esperança e fé. Em nome de Cristo Jesus, cremos, por isso falamos, nós falamos mesmo assim a virtude, declaramos, manifestamos, pronunciamos, ó Deus, a virtude, a graça, o favor, o consolo, a bênção do Senhor sobre todos os filhos e filhas, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, a gente está compartilhando aqui, só um minutinho aqui, né? A gente está compartilhando aqui em Romanos, no capítulo 15, e a gente abriu com esse texto, né? A gente vai avançar e a gente vai estar trabalhando outros textos, mesmo na carta aos Romanos, em outros textos da Palavra de Deus, para compartilhar daquilo que Paulo está nos exortando aqui no capítulo 15. A gente quer discernir, avançar nisso, naquilo que é o nosso papel, aquilo que é a nossa vocação, o nosso ministério como filhos de Deus, e é isso que a gente quer entender, para que a gente possa ocupar de fato aquilo que é o nosso lugar, especialmente em tempos de tanto desafio, né, tempos de tanta angústia, que a gente possa mesmo ser luz, ser farol, ser instrumento de manifestação das virtudes de Deus nesse tempo. Então a gente começou ontem aqui no capítulo 15, para quem está chegando agora aí, o texto que a gente vai estar usando, né, como reflexão principal, a partir daquilo que Paulo declara no versículo 13 do capítulo 15, onde a gente lê aqui: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. Então é disso que nós estamos falando, né? O Deus da esperança. Então, não é o Deus da espera. Então não é não é o que nós esperamos de Deus, mas é a esperança de Deus em nós. Então não podemos confundir nossa expectativa do que Deus fará com a certeza do que Deus já fez. Então a esperança de Deus em nós é a firme convicção daquilo que Ele já fez. Nós estamos firmados naquilo que é a palavra, naquilo que é o compromisso, naquilo que é a fidelidade, naquilo que é o empenho, naquilo que é o estabelecido de Deus em favor da nossa vida. E não essa coisa meio mutante, né, meio oscilante, de que Deus vai fazendo conforme a gente se comporta. Então, nada alimenta mais a nossa ansiedade do que ficar pensando que Deus vai mudar de comportamento a partir da nossa dedicação. Então, conforme a gente se comporta, conforme Ele se manifesta. Isso não traz esperança, isso traz expectativa. E isso nos confunde, isso nos frustra e é o que depois nos desanima. Amém? Então é o Deus da esperança que vai encher. Então é um enchimento de dentro para fora. Nós vamos transbordando de conhecimento e não sendo satisfeitos no desejo de saber. Então não é o que eu desejo saber de Deus, mas é a forma como Deus se dá a revelar a partir de nós.
Então esse é o conhecimento, é uma vivência com Deus que vai transbordando, de modo que eu vou transbordando desse conhecimento e vou sendo de uma alegria, sendo cheio de uma alegria transbordante e não de uma satisfação saciante. Então eu não vou ficar saciado de Deus tendo as minhas satisfações contempladas, mas eu vou transbordar de Deus na medida desse conhecimento, né, da esperança que há naquilo que Deus revela, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus manifesta. Então não é uma saciedade, né, é uma plenitude. Então eu não estou satisfeito, eu estou pleno, eu estou transbordante de toda alegria e paz. Por isso que essa alegria está associada à paz e essa paz está associada à alegria. Então essa alegria ela traduz uma paz, essa paz se revela em alegria. Então toda a paz que eu tenho não é uma paz passiva, né? Não é a paz da tranquilidade, é a paz da dinâmica de quem conhece. Então ela é uma paz operante, ela é uma paz transbordante, ela é uma paz efusiante, né? Então eu estou efusivo, eu estou animado, eu estou pleno, eu estou disposto. Então, diante de uma situação como essa, de tanto transtorno, de tanta angústia, de tanto pesar, de tanto luto, de tanta perda, de tanto dano, de tanta dor, a nossa paz tem que ser proativa, né? Uma paz que estimula, que incentiva, que encoraja, porque ela é uma paz que se revela em alegria. E aí a alegria que a gente tem, a gente manifesta, não é a alegria de uma satisfação apenas, não, é uma alegria de convicção. A nossa alegria, porque a nossa convicção está inabalável, ela está carregada de paz, né? Por quê? Porque o Deus da esperança faz que isso transborde, esse conhecimento transborda, na fé que vocês têm, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então por que nós estamos compartilhando esse texto aqui? Porque o mundo está sofrendo desesperança. Há um desespero, né? Há uma ansiedade, há uma perturbação, há uma inconstância, há uma dor, né? Há um lamento, há um sofrimento. E aí nós somos aqueles que, em alegria e paz, na fé que temos, né, que conhecemos, a gente é rico de esperança. Então nós temos esperança para nós e para os outros. Então nós somos pródigos, nós temos esperança para compartilhar. Então não é uma esperança de quem está à espera do benefício que vai receber, pensando que Deus vai resolver o nosso lado, mas é a esperança engajada de quem assume a responsabilidade do desespero dos outros e passa a ser atuante naquilo que é o sofrimento. Então nós somos o bálsamo, né? Nós somos a cura no sentido da luz, né? Num tempo de tanto sofrimento, de tanta penumbra, de tanta obscuridade. Por isso que o texto começa aqui, a gente volta agora lá para o versículo 1, que é onde a gente começou ontem, que diz: ora, nós que somos fortes, temos de suportar. Então esse temos não é uma obrigação, né? Não é uma ordem obrigatória, não, é um mandamento condicionante, ou seja, nós que somos fortes, nós não temos outra, não existe uma opção, não existe uma alternativa, não existe um outro caminho, né? É próprio da nossa natureza, é próprio dessa força a gente suportar, dar condições, né? Socorrer, transmitir os fracos nas suas debilidades. Então esse suportar não é tolerar, não é simplesmente dar um apoio, não é, né, balançar a cabeça e dizer: meu irmão, tá difícil. Não é esse suporte no sentido daquele tradicional tapinha nas costas, imagina o que você está passando, vai em frente, Deus proverá. Não, Deus proveu.
Deus proveu. Nós somos a resposta. Nós somos a forma responsável como Deus está respondendo, atendendo o clamor e o sofrimento daqueles que são frágeis na fé. Então nós somos essa sustentação. Nós somos aqueles que vamos levantar, vamos acolher e dar condições. Então é uma participação ativa, é um empenho, é um envolvimento, né? É uma transmissão de virtude. É como uma transfusão de sangue. Então o cara está lá, vocês vai uma hemorragia. Então nós vamos ser essa fonte de vigor, de encorajamento, de esperança. Então nós somos o Deus da esperança atuando no sentido, é o Deus da esperança através de nós atuando. Então nós somos essa expressão do Deus da esperança. Então ele será conhecido através de seus filhos. Então é isso aí. Então onde está a presença de Deus no mundo? Seus filhos, sua família, seu povo, sua gente. Então essa é a forma. Então a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos, pelo poder do Espírito Santo, a encarnação das virtudes de Deus como corpo vivo de Cristo para trazer esperança para o mundo. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo, toda a criação, geme, angustia, à espera, em esperança de que os filhos de Deus se revelem. Então o que para eles é uma espera do que está por vir, em nós é a esperança e a certeza que já veio. Então, enquanto o mundo anseia de forma expectante, nós nos posicionamos e assumimos a responsabilidade de forma contundente, né? De forma evidente, de forma encarnada. É o que a palavra de Deus diz, somos transformados de glória em glória na perfeita imagem do Pai, de modo que quem vê o Filho vê o Pai que o enviou. Então nós que somos fortes devemos suportar, dar condições, né? Encorajar, animar, fortalecer, promover, levantar, né? Estimular aqueles que estão vivendo em fragilidades. E isso quer dizer que nós não estamos aqui para agradar nós mesmos. Então não é a satisfação, não é a forma como eu vou ficar aqui à espera de que meus desejos sejam satisfeitos, mas nós estamos aqui na viva esperança de que a vontade de Deus seja feita. Então o nosso compromisso não é com a satisfação dos nossos desejos, nosso prazer, nossa satisfação, mas agora a gente está pronto até a sacrificar nossa própria satisfação em favor daquilo que é a alegria e a renovação daqueles que ainda não conhecem o que nós conhecemos. Então nós não estamos aqui para agradar nós mesmos. Então cada um de nós agrade o próximo. Então a gente ser agradável, né? Cristãos, homens, mulheres, filhos e filhas de Deus, que tem uma presença agradável. Esse agradável não é no sentido de agradar, é no sentido de aliviar. É o agradável como aquela... Sabe quando você queimou demais no sol, ou você está com uma dor latente, e aí você tem aquela sensação de analgesia, de alívio. Então esse agradar o fraco, esse sentido aqui de não agrade a vocês, mas a cada um de nós agrade o próximo, aquilo que é bom para a edificação. Então não é agradar no sentido de prazer, não, de satisfazer as cobiças e os desejos, não. É agradar no sentido de dar sustentação, de alívio da carga. Então eu e você, família de Deus, nós como povo de Deus, a nossa chegada no ambiente representar alívio. Sabe, aquela coisa que está tensa, a tristeza, a dor, a perda, a confusão, ninguém sabe para onde vai, o que fazer, aquela perturbação, não tem resposta, não tem direção, todo mundo perdido. Aí chega um filho de Deus, é aquele
Ufa, vimos a luz, acabou o desespero. Alguém chegou entre nós e sabe e vai nos dar uma direção. Não é trazer mais peso, não é trazer mais juízo, não é apurar as culpas, mas é aliviar. Isso é tão forte que é a paz. É a paz. Jesus disse, onde você chegar, assim que você chegar, se pisou o pé em algum lugar, declara, pronuncia, diz, fala. No abrir da sua boca o Espírito encherá. Fala, diz, declara, pronuncia, estabelece, profetiza a paz de Cristo. O reino de Deus é chegar nesse lugar. Nós vamos conhecer a direção de Deus daqui para frente. E isso não é com a força de quem controla, não é um domínio, não é um jugo, não é uma ordem de quem vai determinar, não. É a segurança de quem conhece, é a segurança de quem traz a esperança. O Deus da esperança, através dos seus filhos, se revela e vai trazer alegria e paz. É isso. A nossa presença tem que representar alívio, descanso, refrigério. É disso que ele está falando. Uma presença agradável. E não uma presença que chega trazendo julgo, juízo, condenação, apurando culpas, discutindo quem está certo e quem está errado. Não é isso. A nossa chegada não é para trazer juízo, não é para dizer quem errou, quem está culpado, por que chegou naquele ponto, fazer perguntas e coisas que não são próprias, não, mas trazer alívio, refrigério, luz no meio da escuridão. E ele diz aqui, olha, é tão interessante isso, porque a gente vai meditando o texto e é muito forte, né? Ele diz assim, o Deus da paciência, né? Aqui, ó, ele diz aqui, ó, tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, as Escrituras é para produzir em nós paciência e consolação. Não é essa coisa atarantada, apavorada, espavorida, aflita, confusa, condenatória, essa coisa assim, não. É paciência e consolação. É paz, não é simplesmente está difícil, está problemático, está confuso. Você não está trazendo tranquilidade, mas você está trazendo o quê? Consolação, esperança, paciência, longanimidade, perseverança. E ele diz assim, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Fantástico isso, porque ele está dizendo que as Escrituras são para produzir em nós de quê? Paciência e consolação, paz. A direção de Deus chegou, Deus vai nos conduzir no seu propósito, porque Ele é o Deus do quê? Da paciência e da consolação, produzindo em nós esperança. Ontem eu estava falando com a gente aqui e eu fiquei relutando assim, muito em usar uma palavra aqui, porque principalmente lá na minha juventude, na minha adolescência, essa palavra ela tinha uma conotação assim, muito chula, né? Uma coisa assim, era muito vulgar, então quem tinha boa formação não usava essa palavra. Isso era quase proibitivo lá no meio da gente, lá, principalmente entre nós, os jovens, crianças, assim. Mas depois essa palavra ela caiu num uso assim, popular, todo mundo fala isso, e às vezes a pessoa fala e ela não sabe do que está falando. Por que essa palavra ganhou essa conotação? E eu assim, ontem no final eu ainda usei isso, meio assim relutante, e depois eu fui meditar e eu disse, não, eu creio que eu preciso explicar
para quem não sabe, talvez você já saiba, até para a gente poder entender isso com a propriedade e discernir por que essa palavra foi para o lugar que ela foi na vida das pessoas. Porque quando a gente diz que alguém é chato, um crente chato, uma pessoa chata, o chato é um piolho. É um piolho. E ele é um piolho muito peculiar, porque ele é um piolho que ele se aloja nas partes, na pubis do homem e da mulher, nos pelos pubianos. Então ele era um piolho próprio de quem vivia uma vida promíscua e que tinha relações íntimas com pessoas de higiene precária. Então ele era um piolho que perturbava na intimidade. Ele era inconveniente, porque as pessoas começavam a ter coceira e incômodo nas suas partes mais íntimas, especialmente ali nos pelos pubianos. Então, essa é a figura do chato, é aquela pessoa que ela entra, ela encontra lugar dentro de uma relação íntima e depois ela fica ali alojada, causando perturbação e constrangimento. E essa praga se desenvolveu especialmente pela falta de cuidado, pela falta de respeito de uns pelos outros. Então, geralmente, às vezes as mulheres eram contaminadas pelos homens que vinham lá da promiscuidade, tinham relações íntimas com pessoas de higiene precária, promíscuas, então era um ambiente bem promíscuo e de cuidados precários, e depois isso contaminava muita gente. Isso tem uma importância muito grande para a gente entender. Como é que às vezes a gente descuida, a gente desrespeita as relações íntimas e a gente associa a intimidade à promiscuidade, ao descuido, à leviandade. Depois aquilo causa uma irritação, na intimidade, uma perturbação constrangedora. É isso que é a pessoa chata. É isso que é a pessoa chata. Então, assim, e aí nós temos que levar isso em consideração. Nós temos que ter essa seriedade de perceber que às vezes nós estamos nos tornando isso. Pessoas descuidadas, levianas, tratam a coisa de qualquer jeito, entramos na intimidade dos outros para depois deixar ali uma perturbação inconveniente e constrangedora. Então, nós temos que avaliar isso. O que nós estamos nos tornando na vida das pessoas? Que papel a gente está cumprindo? Se a gente está cumprindo um papel de transtorno, de constrangimento, de inconveniência, de perturbação, ou se a gente está cumprindo um papel de quê? De alegria, de esperança, de paciência, de consolação, de ânimo e de virtude. E aí Paulo continua e ele diz assim: portanto, de novo esse portanto, devemos acolher uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda: louvem ao Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. E também diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. Então ele está falando desse evangelho que é alegria para os gentios, esperança para os gentios. Irmãos, eu quero compartilhar algo assim do fundo do meu coração. Às vezes nós como igreja estamos nos tornando pesados para os gentios e leve para os religiosos. A nossa forma de viver o cristianismo está muito leve para as pessoas que gostam da liturgia, amam a devoção e se encontram nesse ambiente, assim, que encontram prazer nesse ambiente litúrgico, devocional, religioso, carregado de regras, que Paulo diz isso claramente. Ele diz: esse rigor ascético só aumenta a nossa vaidade e só alimenta a nossa sensualidade. E aí ele está dizendo isso porque muitas vezes aquilo que a gente pensa que é devoção, na verdade é só uma forma da gente alimentar
e manter a nossa soberba, a nossa vaidade, nosso senso de direito. Então o que Paulo está dizendo é que nós devemos acolher esses chamados gentios com tal empenho e tal dedicação que a nossa relação com eles seja uma relação de leveza, de alívio e não de peso. A igreja tem que ser leve por estrangeiro e pesada por religioso. Jesus foi leve para o estrangeiro, Jesus foi leve para quem não conhecia, para quem não sabia, e pesado com aquele que dizia conhecer. E muitas vezes a gente criou um ambiente religioso tão carregado de pietismo e de miticismo religioso, que os religiosos se dão bem, nadam de braçada, e os gentios, aqueles que de fato precisam de acolhimento, esperança, alegria e paz, se sentem constrangidos. Tem coceiras na sua intimidade por conviver conosco. Saem de nós com focos de irritação. Sendo que nós deveríamos ser o quê? Alívio para essas pessoas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então nós temos que encontrar formas de inclusão. A palavra de Deus diz que nela os gentios se alegrarão e esperarão. Portanto, sejamos um povo mais acolhedor e menos justiceiro, menos julgador. Que nós possamos encontrar formas mais inclusivas de apresentar a nossa espiritualidade. E não apresentar a nossa espiritualidade, a nossa pseudo-espiritualidade, numa forma religiosa excludente por ser exclusiva. A forma como nós estamos apresentando a espiritualidade, ela se torna excludente porque ela se faz exclusiva, sendo que ela deveria ser carregada de justiça, porque ela é inclusiva. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós que somos fortes, vamos acolher para que todos possam encontrar em nós e no meio de nós alívio e não peso. E o texto diz, para que em nós, na nossa comunhão, na nossa intimidade, os gentios se alegrem e encontrem esperança. Tá bom? Um forte abraço a todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua face, o seu rosto, e nos dê paz sempre. Até amanhã, se Deus quiser, em mais um encontro aqui de viração da mesa, de viração do dia, na mesa preparada, viração da mesa é demais. Viração do dia nessa mesa preparada, em nome de Cristo Jesus, amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Um forte abraço, a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos. Amém? Até amanhã.